Saudações, esta é a disciplina de elementos de sistemas de potência, aula 3A. Nesta aula vamos abordar o tema subestações de energia elétrica. Objetivos: compreender o que é um sistema elétrico de potência, conhecer a estrutura básica de um sistema elétrico de potência, identificar os principais componentes existentes em uma subestação, conhecer as características de cada componente de uma subestação elétrica, entender a importância de uma subestação. Conceitos básicos de subestações. Estrutura de um sistema elétrico de potência e subestações. Um sistema elétrico de potência, conhecido como CEP, é constituído por inúmeros equipamentos para transportar energia elétrica desde a sua geração até a utilização, tanto em áreas urbanas, rurais ou industriais. Basicamente, o CEP, ou Sistema Elétrico de Potência, é constituído por 4 etapas: a etapa de geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica. Observe a ilustração a seguir. Então, aqui temos a representação da geração por meio dessa turbina aqui. Essa turbina pode ser uma turbina hidráulica. Temos aqui um transformador representando uma subestação elevadora para levar a tensão para o nível de transmissão, para reduzir as perdas por efeito Ohm, por efeito Joule. Então aqui temos aqui a etapa de transmissão representada por essa torre. Aqui uma etapa de redução da tensão, de abaixamento da tensão. Essa é uma subestação então abaixadora. Aqui temos a etapa de distribuição. Aqui a tensão dessa subestação anterior aqui baixou, mas não ao nível, residencial ou industrial ou comercial. Então a tensão geralmente nessa etapa de distribuição é de 13,8 kV e 34,5 kV. E então é necessário abaixar a tensão novamente. Então usamos aqui mais um transformador para levar ao consumo ou aos consumidores aí no nível adequado de tensão, seja 380/220 ou 220/127 volts, dependendo da região do Brasil. A geração é estabelecida por uma usina geradora de energia elétrica, a qual pode ser uma hidroelétrica, nuclear, uma usina termoelétrica, solar ou eólica, por exemplo. A transmissão significa o transporte de energia elétrica até as subestações. A distribuição é a parte do sistema que se encontra nos centros consumidores das áreas urbanas, rurais ou industriais. É por meio da distribuição que conseguimos utilizar a energia elétrica para diversas finalidades, como acionar motores elétricos, acender lâmpadas e ligar um computador, por exemplo. Os cabos de energia utilizados em linhas de transmissão são geralmente de alumínio e não de cobre. A justificativa está no fato de o alumínio ser rígido, suporta variações de temperatura e não oxida com o tempo. Já o cobre é flexível e necessita de revestimento para não oxidar. Além disso, com a variação da temperatura, o cobre sofre deformações, sofre mais deformações do que o alumínio. Além disso, claro, o alumínio é mais leve, que o autor não colocou, mas o alumínio é mais leve, tem uma densidade menor. Analisando as alternativas, quais desses equipamentos estão presentes em um sistema elétrico de potência? Letra A, cabos elétricos. Letra B, transformador de energia. C, porte de 11 metros. Letra D, interruptores.
Vamos fazer um comentário sobre essa pergunta. Se você pensou na alternativa B, está correto. Em um sistema elétrico de potência, o transformador é um equipamento essencial, já que ele tem a propriedade de elevar ou abaixar a tensão elétrica do sistema. Em uma subestação existem transformadores, abaixadores ou elevadores de energia. Isso vai depender da característica da subestação. Assim, vai ter a oportunidade de estudar essas características nesta aula. Então, além disso, também podemos pensar que poderíamos ter um sistema elétrico sem nenhum poste de energia, né? Seja na transmissão ou na distribuição de energia, porque o poste de energia não seria vital para realizar isso. Os postes de energia seriam necessários apenas para iluminação, e a fiação poderia vir por baixo, né? Pelo solo, ao invés de vir de forma aérea, o que é muito ruim, né? Causa muitos acidentes e muitas mortes por ano. O cabeamento aéreo, né? Isso causa muitos problemas, além de problemas de raios, né? Entre outras coisas. O que é uma subestação? Subestação pode ser definida como um conjunto de equipamentos interligados com o objetivo de controlar o fluxo de energia, alterar os níveis de tensão e corrente elétrica, bem como fornecer proteção e comando ao sistema elétrico de potência. Na verdade, pode-se dizer que uma subestação é uma parte importante do sistema elétrico de potência, pois funciona como um ponto de convergência entre as linhas de transmissão e de distribuição de energia. Basicamente, as principais funções de uma subestação são a função de transformação, ou seja, alterar os níveis de tensão para adequação aos sistemas de transmissão, distribuição e utilização. O equipamento utilizado geralmente é o transformador. Regulação tem o objetivo de ajustar os níveis de tensão para atender aos limites admissíveis de transmissão e utilização. O chaveamento tem o objetivo de realizar a comutação, como ligar e desligar, entre os dispositivos do sistema elétrico de potência, de acordo com a necessidade, como, por exemplo, a manutenção da subestação ou a atuação de um disjuntor de proteção. As subestações são responsáveis pela distribuição da energia elétrica. Antes de chegar às casas, a eletricidade percorre um sistema de transmissão que começa nas usinas e passa por essas estações, onde equipamentos chamados transformadores realizam o aumento ou a diminuição da tensão. Quando elevam a tensão elétrica, os transformadores evitam a perda excessiva de energia ao longo do percurso. Quando rebaixam a tensão, já nos centros urbanos, permitem a distribuição da energia pela cidade. Funcionam, deste modo, como pontos de entrega de energia para os consumidores. Para se tornar adequada ao consumo, a energia passa por transformadores menores, instalados nos postes das ruas. Eles reduzem ainda mais a tensão que será recebida nas casas e nos estabelecimentos comerciais. O fornecimento de energia é feito por meio de um grande e complexo sistema de subestações, com linhas de transmissão, usinas, que constituem o Sistema Interligado Nacional, conhecido como SIN. Então, responda a pergunta. Indique a alternativa que define o que é uma subestação de energia elétrica. Letra A. Subestação pode ser definida como um conjunto de equipamentos interligados com o objetivo de gerar o fluxo de energia, alterar os níveis de tensão e corrente elétrica, bem como fornecer proteção e comando ao sistema elétrico de potência. Letra B.
Subestação pode ser definida como um conjunto de equipamentos interligados com o objetivo de controlar o fluxo de energia. Letra C. Subestação pode ser definida como um conjunto de equipamentos interligados com o objetivo de controlar o fluxo de energia, alterar os níveis de tensão e corrente elétrica, bem como fornecer proteção e comando ao sistema elétrico de potência. Letra D. Subestação pode ser definida como um conjunto de equipamentos interligados com o objetivo de gerar, controlar e distribuir o fluxo de energia, alterar os níveis de tensão e corrente elétrica, bem como fornecer proteção e comando ao sistema elétrico de potência. Vamos ao comentário. Se você respondeu C, acertou. Parabéns! Subestação pode ser definida como um conjunto de equipamentos interligados com o objetivo de controlar o fluxo de energia, alterar os níveis de tensão e corrente elétrica, bem como fornecer proteção e comando ao sistema elétrico de potência. Na verdade, pode-se dizer que uma subestação é uma parte importante do sistema elétrico de potência, pois funciona como um ponto de convergência entre as linhas de transmissão e de distribuição de energia. Você sabia que durante a trajetória da energia elétrica, desde a usina até o consumidor final, são necessárias subestações elétricas como interface de comutação? Isso é, os transformadores elevam ou diminuem as tensões, elétricas para se adequarem às necessidades dos consumidores, bem como reduzir as perdas ao longo da linha de transmissão, como eu falei, por efeito Ohm, ou efeito Joule, na verdade. Classificação das subestações. As subestações podem ser classificadas de acordo com seu tipo, a sua função, as formas de instalação, os níveis de tensão e as formas de comando e operação, segundo Barros Gedra, 2011. A seguir, mostram-se as características de cada subestação elétrica. Então, quanto ao tipo, as subestações, quanto ao tipo, podem ser classificadas em duas categorias, a industrial e a concessionária. A do tipo industrial, a subestação do tipo industrial é dedicada às aplicações industriais, ou seja, é quando uma determinada indústria de manufatura necessita de uma subestação particular para atender às instalações específicas, como operações de máquinas e de equipamentos que utilizam tensões elétricas da ordem de 380 e 440 volts, ou inclusive outros níveis de tensão também, como é o caso aí utilizado na Sinobras ou na Vale, empresas grandes aqui do Pará, e que inclusive tem, por exemplo, forno a arco elétrico para fusão de sucatas de aço. Então temos a do tipo também concessionária. A subestação do tipo concessionária é de responsabilidade das próprias concessionárias de energia, caso da CELPA, no caso atual Equatorial, no Pará, e outros estados, e da CELG, que é a atual Enel, ou seja, eles colocam nomes aí similar às empresas do Brasil, para de alguma forma camuflar, e o povo não perceber que tem tipo a ANEEL, que é a agência reguladora, e tem a Enel, igual no aeroporto de Brasília, que foi privatizado, lá para 2014, sei lá, e que colocaram o nome da empresa, de Inframérica, para confundir com a Infraero, eventualmente. Normalmente operam como subestações abaixadoras, tensões da ordem de 13,8 kV, para atender à distribuição de energia elétrica de um município ou de uma área rural
com tensões da ordem de 127 e 220 volts. Os transformadores de energia normalmente utilizam núcleos de ferro-silício, FeSi, também conhecido como ferro doce ou ferro mole. Essa liga tem facilidade de magnetização devido às propriedades ferromagnéticas do ferro, a baixa oxidação e a alta permeabilidade magnética devido ao silício. Normalmente, a liga é constituída de 96% de ferro e 4% de silício. Então, temos aqui um diagrama simplificado de uma subestação típica de distribuição. Então, temos diversos equipamentos aqui. Aqui, quanto ao nível de tensão, temos aqui uma barra acima, que é uma barra de tensão, né? Aqui, uma barra elétrica de um barramento de 69 kV. Claro que essa barra aí é um diagrama unifilar, e essa barra, única barra, representa, claro, provavelmente uma barra de uma rede trifásica, ou seja, representa a fase A, B e C, fora outros condutores auxiliares, como o neutro, por exemplo, terra, né, se for o caso. Aqui temos outra barra com tensão mais baixa, essa aqui é outra barra né, de 13,8 kV. O equipamento que faz a redução da tensão é esse aqui, com essas dois círculos sobrepostos, que é um TR, e o TR aqui é um transformador que está aqui, que representa o vão de transformador. Então esse aí é o transformador, que é aqui o TR. Vamos agora analisar outros dispositivos. Então, dispositivo de proteção, temos aqui o disjuntor aqui D. Então, o disjuntor está aqui tanto nas entradas ou saídas das linhas. Então, temos aqui um disjuntor aqui, outro aqui, um disjuntor aqui, outro aqui, outro aqui, e outro aqui, e outro aqui. Então, esse é um equipamento muito importante também. Vamos ver outros equipamentos aqui importantes. Então, LT é a linha de transmissão, ou seja, sem a linha de transmissão a energia não chegaria ou sairia, né, desses sistemas. Então, as linhas de transmissão que chegam e saem aqui desse diagrama, né, dessa subestação. Aqui, LT, linha de transmissão. Aqui ele não mostra nenhum símbolo especificamente de LT, mas sabemos que são essas setas aqui, né? E essas aqui, e abaixo também aqui as linhas de entrada e saída. Então, vamos a outra representação aqui na legenda. Vamos aqui o EL, que é o vão de entrada de linha. Então, aqui é a entrada, a seta está indicando que está entrando na subestação energia através, né, desse disjuntor aqui. Vamos ver agora o SL, que é o vão de saída de linha. Então, aqui temos um SL aqui, que é saída de linha, né, que está protegido por esse disjuntor aqui, D. Vamos a outra explicação aqui, que é o B1, barramento de média tensão. Então, aqui é o barramento de média tensão, B1, é esse barramento de baixo. No caso aqui na definição, né, dessa bibliografia. Agora, B2, barramento de alta tensão, que é esse barramento aqui, que é o de cima, que é 69, né? 69 é aí a média tensão, né? Claro que pode ter tensões elevadas também, de alta tensão, né? De alta tensão. Pode ter tensões ainda mais altas, né? De 500 kV, 750 kV, por exemplo. Vamos a outra explicação aqui, que é BC, vão de regulação. Aqui está o BC.
Aqui tem uma proteção para SBC através, né, desse disjuntor. E aqui, claro, está desenhado de forma mal desenhada, né, está distorcido, mas isso aqui é o símbolo de um capacitor, né, usado aí para regulação da tensão. E ele está de cabeça para baixo também, né. E claro que o símbolo que ele usou foi de um capacitor eletrolítico, que não é também uma boa ideia, né, em corrente alternada representar com um capacitor eletrolítico, né, o símbolo, mas está aí. Aqui está então um capacitor usado para regulação de tensão para ajudar a manter o nível, né, ou o fluxo de potência em uma determinada direção ou em determinadas linhas. Outra sigla importante aqui é AL, que é o vão de alimentação, que é esse último aqui, e esse outro aqui, claro, são 4, né, alimentadores aqui que saem do barramento de 3,8 kV. E por fim, o RD, que é o relé diferencial. Então temos aqui o RD, que é o relé diferencial, que está aqui. Esse RD ele está, né, analisando a diferença aqui, né, de corrente antes do transformador e depois do transformador, né, através desses dois disjuntores. Ou seja, ele está analisando aí a diferença provavelmente de corrente, né, esperada, que deveria sair ou não, para ver se teve, né, algum vazamento de corrente, provavelmente, através do transformador, né. E é claro que cada um dos disjuntores, como pode observar, ele faz uma medição aqui, né, das correntes em cada um dos ramos ou das linhas, tanto as linhas dos alimentadores quanto as linhas aí, de entrada ou linhas, né, de saída. Então, observem que eles fazem, né, aqui as medições das correntes para acionar o disjuntor se necessário, né. Vamos classificar as subestações também quanto à forma de comando. As subestações podem ser classificadas de acordo com a forma de comando também, ou seja, existem aquelas que são comandadas apenas com o operador humano. Quando este tem alguma atuação no sistema, são aquelas chamadas semiautomáticas. E por meio de equipamentos automatizados, né, são as subestações automatizadas. É claro que não devemos confundir operação automatizada ou semiautomática com operação à distância. Não se confunde. Então, mesmo que o operador esteja comandando à distância, não implica que o sistema é automático. Muitas vezes o operador, né, tem que atuar à distância, ou pode atuar à distância, que é uma vantagem grande, né, que não precisa entrar na subestação, mas mesmo assim não é automática, não é automatizada, né. A subestação não opera sozinha, né, de acordo com os parâmetros das linhas de transmissão, geração, nível de tensão, por exemplo. Agora, é claro que se for uma operação aí, manual, e o operador tem que entrar na subestação para realizar manobras, aí claro que é uma situação ainda pior, né? Então, as subestações com operador. Esse tipo de subestação exige muito conhecimento e treinamento do operador, tendo em vista que dependem quase que totalmente dele as tomadas de decisões e o controle do sistema. Existem computadores para auxiliar na supervisão, porém o operador é essencial para anotar e interpretar os dados coletados. Observa a ilustração ao lado. Aqui poderia representar um operador, né, manualmente interpretando os níveis, né, de corrente, tensão e acionando, né, os comandos adequados para retirada de linhas, entrada de linhas ou transformadores, né, na subestação. Subestação semiautomática. Esse tipo de subestação
tem computadores ou sistemas de segurança eletromecânicos que impedem operações indevidas por parte do operador. A ilustração ao lado apresenta a sala de operação de uma subestação do tipo semiautomática. Ou seja, aqui tem um visitante, né? Às vezes o visitante também pode querer mexer, né? E resultar em uma catástrofe, né? O que não é interessante. Então, se a subestação é semiautomática e impede, né, atuações indevidas, às vezes é interessante também. Hoje em dia fica cada vez mais importante, né, automatizar qualquer processo industrial. Veio o exemplo de Brumadinho, por exemplo, onde morreram muitas pessoas, né? Então, e as multas, né, são exorbitantes, fora de qualquer realidade prática, né? Uma expropriação. Então, eles querem cobrar 30 bilhões, né, da Vale, o que é um absurdo. Ou seja, vale muito mais a pena você gastar esses 30 bilhões em automatização total para evitar, né, muitas mortes ou algum dano, né, porque está ficando cada vez mais caro, né, se alguém morrer numa subestação. Então vale a pena realmente automatizar tudo e limitar, né, bastante o uso de pessoas, né, diretamente em locais perigosos. Outro caso também foi o caso do Carrefour, né, que o Carrefour vai gastar mais de 100 milhões eventualmente no acordo, né, lá, em razão da morte causada pelo segurança, né? Ou seja, é uma coisa fora da realidade, uma verdadeira expropriação das empresas. Então, está cada vez mais difícil então você atuar diretamente com o público, porque eventualmente é melhor fazer teleentrega do que atuar diretamente com o público, porque está cada vez pior nessa parte aí, porque o judiciário perdeu a noção, né? Noção da realidade. Então, não vale mais a pena, a princípio, atuar diretamente com o público ou nas indústrias, né, ter operadores aí atuando diretamente que estão sujeitos a morrer. Ou seja, comparando aí, né, então, a morte do cabra que estava lá, né, no Carrefour, né, que deu problema lá com segurança, está custando 100 milhões, né, de um cara, e os que estavam trabalhando na Vale, por exemplo, cada família vai receber menos de 1 milhão, ou 1 milhão, parece, por família, né? Ou seja, veja a diferença, né, de quem estava trabalhando com quem estava, né, causando confusão, né, em um supermercado, né? Veja a diferença aí. Então, essa é a tendência aí na questão de automação total, né? Então, vamos analisar aqui a subestação automatizada. Na subestação automatizada, o controle do sistema é realizado por meio de computadores e software, como sistemas supervisórios do tipo SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Então, observe aqui, né, a interface, que eu vou ampliar naturalmente, onde temos um software, né, de um supervisório que tem, claro, geralmente capacidade também de controlar a planta. E aqui nesse QR Code você pode, né, encontrar esse exemplo aqui de uma aplicação no próprio Brasil, né? Então aqui de forma mais ampliada temos aqui a interface de comando e supervisão de uma subestação. Então temos aqui informações sobre aqui os níveis de tensão, provavelmente de entrada de 138 kV e outras informações aqui de medições. Aqui embaixo temos informações do histórico de atuação, né, o log, que é interessante para, né, detectar o que causou algum problema. Então, esse aqui é um exemplo de supervisório desenvolvido, né, com o software Ellipse, né. Tem outros softwares muito interessantes também, que é o caso do LabVIEW, que também permite criar interfaces, né, de medição e controle muito interessante. Então, a partir dessa interface aqui, podemos notar, né, com mais clareza agora os ícones, né, onde pode-se ter acesso
a diversas telas aí para realizar o comando, né, e monitoramento de uma subestação. Então temos, claro, o elemento principal, que geralmente é um sistema de comunicação, computadores, então, e os equipamentos que conseguem, né, atuar diretamente na planta, e fazer interface com os computadores, né, que é a parte mais importante aí, que é responder ao comando, né, a partir do local, né, onde se monitora, ou seja, o controle remoto aí, né, ou mesmo que esteja ao lado, né, mas à distância, de forma automatizada também. Então aqui se mostra vários, né, equipamentos que têm essa capacidade de interagir, que claro que não vou entrar em detalhes em todos, vou mostrar apenas alguns só para ficar mais claro, né, como funciona. Então aqui de forma mais próxima temos aqui um Gateway Ellipse Power, ou seja, a empresa que fornece o software, né, ou o software foi desenvolvido talvez por uma outra pessoa, porque às vezes o software Ellipse e o LabVIEW, por exemplo, eles permitem que você mesmo desenvolva o programa, né? E aí, entretanto, você vai ter que comprar os equipamentos, né, que tem essa capacidade de interagir com o software, ou entender como o software usa os protocolos, né, e comprar os equipamentos que conseguem responder a esses protocolos de comunicação de redes, por exemplo, industriais ou redes, né, IP mesmo. Então aqui temos outra tela, a tela, por exemplo, de 138 kV e a tela de 11,4 kV. Ao se clicar nela, mostra, né, essa interface. Então, através de duas telas, o usuário acessa os lados de alta tensão de 138 kV e de baixa tensão de 11,4 kV, tensão da subestação, conseguindo obter informações sobre a conectividade elétrica entre os equipamentos, estados de medidas discretas, atuação de proteções, medições analógicas e estados se está energizado ou desenergizados os BEIs do sistema. As subestações elétricas de energia aí são compostas por conjuntos de elementos com funções específicas no sistema elétrico e são denominados vãos de BEI, que permitem a composição da subestação em módulos, ou seja, os vários módulos, né, já vem às vezes pré-montado, basta interconectá-los, né, para já obter o resultado, né, do funcionamento desejado. Então aqui temos essa interface, então podemos ver aqui relés de abertura, ou chaves, né, de abertura. Eventualmente elas podem ser abertas ou fechadas a partir, né, desse painel mesmo, dependendo de como o programador fez. Às vezes apenas clicando em uma chave dessa você pode abrir ou fechar e ver o estado dos disjuntores, por exemplo, se eles estão, né, abertos ou fechados. Monitorar aqui os transformadores, a potência que está passando por ele, né, e os níveis de tensão, as linhas de transmissão também, e assim por adiante. Então, aqui, por exemplo, temos uma tela pop-up de supervisão e controle de disjuntores. Então, quando se clica, né, a princípio no disjuntor, esse disjuntor aqui, ó, como está escrito aqui, ele é o 5201 LT. Então, observando aqui, ele é o 5201 aqui, da linha SMC. Então, esse disjuntor aqui, ó, é da linha SMC, que pode ser a sigla de uma cidade, por exemplo. Então, a partir, né,
desse painel aí, podemos, né, ver todas as informações relacionadas a esse disjuntor. Inclusive aqui, se ele está, né, aberto ou fechado. No caso aqui, mostra que ele está aberto, né, em verde aqui, estado do disjuntor. E aqui temos o comando. Eu posso clicar aqui e abrir o disjuntor ou fechar o disjuntor aqui. E claro, temos aqui os níveis de tensão do disjuntor, né? Aqui as correntes são zero, ou seja, a princípio ele está aberto, não está passando corrente pelo disjuntor. Outra interface importante que você pode criar, né, quando você desenvolveu um software para uma subestação, pode ser uma interface aí que registra, né, tudo o que aconteceu, né, e todos os alarmes que ocorrem na subestação. Assim, facilita, né, o que é a investigação, né, por parte das agências reguladoras, para você levar uma multa aí pesada se você fez alguma coisa errada. E de qualquer forma eles também vão saber, porque eles também monitoram, né, às vezes, e dependendo o que a sua subestação causou no sistema elétrico nacional, eles vão saber que foi você e como você fez errado, né? Então aqui temos uma interface de histórico de alarmes ou de ações que aconteceram, né, de eventos que aconteceram na subestação. Então, geralmente esse histórico é armazenado ou deve ser armazenado em um banco de dados que permite, por exemplo, fazer uma busca, né, por data dos eventos, o nível de prioridade, se foi um evento de alta prioridade, baixa. Aqui você pode visualizar ou filtrar os tipos de eventos, se foi alarme, se foram comandos do operador, se foram eventos qualquer, ou reconhecimentos. Então aqui temos outra legenda aqui, se é alto, baixo ou médio, né? Os alarmes normalizados também. Aqui em preto, eventos sem alarme ou sem reconhecimento. Então aqui temos, né, as cores já para chamar a atenção do operador ou de quem vai fazer a análise de acordo com, né, essa legenda. Então podemos observar aqui que no dia 19/12/2011, aqui o ms talvez seja o tempo, né, durante o tempo tal, ou o tempo de duração. O B da linha de transmissão MAO, equipamento 5203, o estado do disjuntor, né, passou a ficar aberto. Então, são informações interessantes aqui, já passou a ficar fechado, né? Às vezes pode ser o comando de um operador ou é porque ele atuou devido a algum problema, né, de curto-circuito. Uma interface importante aqui nesse programa, né, você pode eventualmente desenvolver um também e fazer de uma forma diferente. Então aqui é interessante que ele mostra uma interface de medições. Então mostra aqui as medições relacionadas à linha de transmissão SMC. Aqui é a linha de transmissão, as medições relacionadas à linha de transmissão SMA. Aqui de outra linha de transmissão, a MAO. E aqui a barra, né, de 138, que é a de entrada, né? Então mostra também, né, as medições, aqui no caso de tensões. É claro que cada uma dessas linhas são medidas, né, são medidas vários parâmetros. Observando mais de perto aqui, então para cada linha de transmissão se mede aqui os níveis de corrente, se mede aqui as tensões também entre cada uma das fases, ou seja, tensões de linha. Está mostrando aqui as tensões de linha. Mostra também aqui a medição da potência ativa trifásica, aqui a potência reativa trifásica, a potência aparente trifásica. Calcula-se também aqui o fator de potência, a frequência da rede, no caso 60 Hz, localizador de falta,
energia ativa de entrada, energia ativa de saída e a tensão da linha, né, da fase B aqui. Ou seja, são inúmeras leituras para cada uma das linhas de transmissão aqui de uma subestação, né? Claro, se essa subestação aqui for bem, né, supervisionada adequadamente por um programa e equipamentos adequados, né, pode-se fazer isso aqui, né, esse tipo de programa. Vamos classificar as subestações quanto à instalação. As subestações quanto à instalação são classificadas como aquelas desabrigadas, aquelas abrigadas, as subestações blindadas e as subestações móveis. Vamos falar sobre as subestações desabrigadas. É construída em locais amplos e ao ar livre. Os equipamentos utilizados nesse tipo de subestação devem suportar as intempéries e, devido ao desgaste em razão do tempo, exigem manutenção frequente. A ilustração a seguir apresenta uma subestação desabrigada, ou seja, fica ao ar livre, sujeita, né, a um raio, alguma coisa, e inclusive ao vandalismo, né? Ocorreu mesmo essa semana esse problema aí em Itajaí, né? Um vândalo vagabundo, né? Causou um prejuízo de mais de 2 milhões de reais, ou seja, com esse dinheiro aí talvez daria para fazer, né, essa subestação aí até subterrânea, né, ou dentro de um cercado através de muros, né, para não ocorrer esse tipo de vandalismo aí, ou investir em câmeras, né, para, né, detectar intrusos e atuar rapidamente. Então, às vezes deixa de fazer um investimento pequeno e, né, resulta, né, nesse tipo de problema. Subestação abrigada. Esse tipo de subestação é construído em locais cobertos. Os equipamentos são instalados no interior da construção e não ficam sujeitos às intempéries. Os abrigos podem ser uma edificação ou uma câmara subterrânea. Subestações abrigadas podem consistir de cabines metálicas também, além de isoladas a gás, tal como as que usam, né, o gás aí, hexafluoreto de enxofre, o hexafluoreto de enxofre. Observe a ilustração a seguir. Então, veja aqui que esse transformador aqui está bem protegido, não tem grade, né, bem protegido, né, não vai cair chuva nele. Então, às vezes compensa, né, fazer esse investimento aí, porque os danos causados por um vandalismo, um raio diretamente na estrutura do transformador, pode causar um prejuízo muito maior do que fazer um pequeno galpão aí de 10 metros quadrados, né, dependendo da subestação aí residencial, né, ou a subestação de uma pequena indústria ou comercial, inclusive. Então, claro que para a subestação abrigada também é melhor ou é mais barato talvez utilizar um transformador a seco, né? Então, esses transformadores são mais indicados, né, para esse tipo de subestação abrigada. Então, aqui temos um exemplo. Então, aqui chega aqui as tensões, as altas tensões nesses condutores finos, e saem aqui esses números cabos aqui. Claro que é a baixa tensão, né? Porque o nível de corrente é maior na baixa tensão. Então, temos aqui um exemplo de um transformador a seco, né? Subestação blindada. Subestações blindadas são construídas em locais abrigados, nos quais os equipamentos são protegidos e isolados em óleo ou em gás SF6. Como o isolamento com o gás SF6 é realizado em ambientes
blindado, é possível compactar a instalação da subestação. Além disso, exige pouca manutenção e a operação é considerada segura. Então, observa aqui, né, a estrutura molecular do gás aí, SF6, hexafluoreto de enxofre. Então, se você também é curioso e quer saber essas linhas que ligam o flúor ao enxofre aqui, o que significa cada uma dessas linhas, né? Então, eu vou te falar, será o que é isso? Será que são ligações do tipo iônica, metálica, ou representam compartilhamento de elétrons? Não, aqui é simplesmente na geometria espacial da molécula, né? No caso aqui é uma molécula tridimensional. Então, aqui vamos ter um plano, e essa linha aqui normal, né, que a gente conhece em ligações químicas, ela está exatamente nesse plano, né, que eu acabei de desenhar aqui. As ligações químicas do flúor ao flúor aqui pontilhadas, essa aqui tracejadas, indica que essa ligação está atrás desse plano. E essas ligações aqui escuras, né, em forma de indica que o flúor está acima do plano que eu desenhei, ou seja, está mais próximo do observador, que somos nós, indica que, né, ele está para cá do plano. Isso podemos ver aqui também, né, no desenho tridimensional da molécula. Então, as que estão lá atrás são representadas com aquelas linhas tracejadas, e essa mais forte, que se afunila até o enxofre, indica que esses dois flúor estão mais próximos a nós que estamos observando, né? Então, aqui de forma mais ilustrativa ainda, então se tiver um plano aqui, esse átomo aqui de flúor e esse aqui estarão exatamente nesse plano, e os que estão lá atrás, esse e esse, são representados por aquelas linhas tracejadas, né? E os que estão aqui à frente, esses dois aqui da frente, né, são representados por uma linha sólida, né, em forma de um afinamento, né, porque quanto mais longe esse afinamento ocorre, mais ele afina, mais longe está. Então, indica que o flúor está próximo e está ligado lá, mas a uma distância longa, né, no plano lá do enxofre, que é, né, esse átomo central. Assim também esse aqui da direita aqui também, ele está mais próximo do observador, que somos nós. Então, aqui temos um exemplo de uma subestação, né, a gás. Essa subestação é conhecida como SIG ou GIS, que é uma subestação isolada através de gás, né, Isolated Station. Então, temos aqui, né, um exemplo, e provavelmente o tamanho da subestação comparado a uma isolada a ar é muito menor. Vamos fazer essas comparações daqui a pouco. Então, observamos aqui, olha, pelo tamanho da subestação, ela tem aqui, isolada a gás, ela tem aqui uma tensão de 138 kV, o que é um nível muito elevado, né, de tensão. Vamos fazer uma comparação entre três tipos diferentes de subestações. Então, temos aqui uma subestação do tipo AIS, vamos comparar com a subestação Hybrid GIS e com a subestação GIS de 500 kV. A AIS aqui é a subestação do tipo isolada a ar, né? Então, Air Isolated Switch Gear, ou seja, o ar é usado como elemento isolante, né? Substância isolante entre os diversos componentes de uma subestação, como a fase A, a fase B, a fase C, isolante também com relação ao terra, né? Ao aterramento ou à terra. Então, o ar tem uma rigidez dielétrica, né, muito baixa comparado com algumas substâncias, né, como óleos, por exemplo, e comparando-se também ao gás
esse gás aí que acabamos de falar, o SF6. E tem aqui a subestação do tipo híbrida, né, que é a GIS. A GIS é puramente GIS, é a subestação a gás, puramente a gás. Então, vamos observar aqui o volume, né? Então, observe que o ponto de referência para todas elas é esse aqui, que é aqui, como se diz, a coordenada 000. Então, ao analisar e comparar esses tipos de subestações, não devemos comparar apenas o terreno ocupado, mas sim o volume ocupado, que é importante também, porque depende da altura, né? A ocupação da altura. Então, observa que esse paralelepípedo maior aqui é o volume ocupado pelas subestações do tipo AIS, ou seja, isolada a ar. Observe que essa aí de 500 kV pode ocupar uma área desde 33 metros de largura até 175 metros de comprimento, e uma altura pode chegar até 40 metros de altura, que é ali uma zona proibida, né? Pode-se dizer uma zona proibida que não se pode adentrar, né, ou ter edificações por perto. Além disso, podemos agora comparar, né, com uma subestação híbrida, por exemplo, que alguns equipamentos, né, têm um grau de isolamento por outro meio que não seja o ar. Então essas aí pode ter uma largura de 115 metros de largura, de comprimento, né, e de largura 33 metros também, todos, né, aqui também. E uma altura, né, a altura a princípio é a mesma, né, a mesma altura de 40 metros aqui, pelo menos o que o desenho está indicando. Agora, a subestação do tipo GIS aqui, ou GIS, ou de gás, né, que usa o gás, veja que ela é muito menor, ela chega a aproximadamente 42 metros, essa aí de 500 kV, e uma largura de apenas 21 metros, reduzindo de 33 para 21 metros, e uma altura apenas de 14 metros. Então, é uma redução considerável, né, de volume ocupado por esse tipo de subestação. Em valores aqui, podemos fazer a comparação dos ganhos com o uso dessa tecnologia aí, de gás ou a gás. Observe que, em termos de área, a subestação aqui do tipo GIS é apenas 15%, comparado com a subestação aí, de ar, e uma híbrida, 66% de ganho em área, né? No caso aqui, nesse caso específico, a área ocupada para uma subestação aqui a ar é de 5.696 metros quadrados, ou seja, é um valor enorme, né, ocupado aí por esse tipo de subestação. Então, é realmente um grande valor aí de área ocupada. Então, se considerarmos o preço do terreno, né? Então cada metro quadrado, por exemplo, valer R$2.000, R$5.000, então imagina quanto que se tem que gastar, né, para construir essa subestação em uma área urbana, né, de alta valorização. Então isso já é mais um motivo de eventualmente, né, considerar a adoção de uma subestação do tipo isolada a gás. Claro que há outros problemas também, né? Que às vezes uma subestação a gás também tenha valores de manutenção cada vez mais caros também. Então, são ponderações que devem ser feitas. Agora, em termos de volume, observe aqui que o ganho ainda é maior em redução, né? O ganho em redução, ou fator de redução. Então, observe que o volume da estação aí a gás é apenas de 5% comparado com a outra subestação aí, a de ar. Então, veja o volume, quantos mil metros cúbicos, né, que ocupam uma subestação aí, uma subestação isolada a ar. Então, são mais de 227 mil metros cúbicos, enquanto a
aqui a subestação a gás é apenas 12.000 metros cúbicos aproximadamente. Então, temos aqui um exemplo de um equipamento, né, que usa, né, o gás como isolante, assim reduzindo bastante o seu volume. Então, temos aqui Gas Circuit Breaker, ou seja, é como se fosse um disjuntor, né, com isolação a gás. Então, as dimensões dele é muito menor do que, né, um disjuntor, né, que usa o ar como elemento de isolação. Então, além disso, né, ajuda a extinguir o arco elétrico, né, para cargas muito indutivas. Então, observa aqui que a parte em azul, né, é o gás SF6, a parte amarela são isoladores, né, para isolar da parte externa, que eventualmente é metálica, né, o encapsulamento. Então, temos aqui essas partes que são isoladoras, que podem isolar das partes metálicas da estrutura ou entre, né, dois componentes aí que devem ser isolados durante a manobra, né, no caso, a manobra dos equipamentos. O que mais podemos ver aqui? Leave ports, a parte aí em rosa é a parte leave, né, a parte de energia, a parte quente, né, pode-se dizer, a parte onde tem tensão, alta tensão, e aqui a parte em laranja é o CP e PT. Aqui CP e PT, na legenda ele não fala o que é o CP e CT. Temos aqui apenas esse ponto aqui, que está em laranja, que ele não diz o que é exatamente, mas não importa. E é claro que a parte aqui em cinza é a parte aterrada, né, que são a parte metálica que está conectada ao solo, né, e por sua vez estão aterrados. Então, basta você observar aí que com essa aplicação do gás aí reduz bastante as dimensões dos equipamentos de uma subestação. Vamos falar da subestação do tipo móvel. As subestações móveis são dispostas sobre veículos, como caminhões, por exemplo, para atendimentos emergenciais como show, feiras e manutenção de outra subestação, né, que às vezes fica inoperante. Então, temos aqui um exemplo de uma subestação móvel da WEG, né, aqui, que é feita sobre, né, a carreta aí de um caminhão. Então, aqui é bastante interessante. Aqui, de forma ampliada, né, podemos observar os isoladores, né, um transformador bem grande que é utilizado aqui, né. Então, é importante que um transformador desse pode atender uma cidade relativamente grande, né, no caso que a subestação de uma cidade, né, dessas saia de operação, às vezes uma dessa aqui já consiga atender, né, rapidamente o problema. Então, deveriam existir, né, em cada região, assim, a uma distância, por exemplo, de poucos quilômetros, 200 quilômetros, por exemplo, deveria ter, né, no Brasil inteiro, subestações desse tipo, para atender, né, emergências, por exemplo. Aqui, a partir de outro ponto de vista, mostrando, né, como ela pode ser, né, deslocada rapidamente em caso, né, de haver algum problema, né, já pode levar essa subestação para outro município, outra região, rapidamente, em poucas horas, já chega, né, e já se conecta à rede, né, e já está funcionando durante o período de manutenção da subestação que estiver lá com problema, né. Então, tem aqui todos os equipamentos, né, os isoladores, a possibilidade de usar um sistema trifásico, né, todos os dispositivos aí necessários, né, para o uso rápido.
Assinale a alternativa que apresenta as características de uma subestação desabrigada. Letra A. São blindadas. Letra B. Utiliza SF6 para isolação. Letra C. São construídas em locais amplos. Letra D. São construídas sobre plataformas. Comentário. Se você pensou na alternativa C, está correto. As subestações desabrigadas necessitam de locais amplos e são construídas ao ar livre. Portanto, dependendo da subestação, a área reservada deve ser considerável para acomodar os equipamentos elétricos. Classificação das subestações quanto à natureza da corrente elétrica. Uma subestação também pode ser classificada de acordo com a natureza da corrente elétrica do sistema, ou seja, na condição de corrente elétrica alternada, a subestação não sofre alterações na modalidade da corrente, na frequência ou no número de fases. Já na condição alternadora, ou seja, de corrente contínua para corrente alternada, existe a conversão da corrente contínua em corrente alternada. Por outro lado, na subestação que atua como retificadora, CA para CC, existe o processo inverso da alternadora, ou seja, a corrente alternada sendo convertida em corrente contínua. Por fim, existe a subestação operando em função comutadora, ou seja, de CA para corrente contínua, CC, e depois de volta para CA. Nesse caso, a corrente alternada é convertida em corrente contínua e vice-versa. Você sabia que a usina hidrelétrica de Itaipu tem subestação comutadora? Ou seja, o motivo está na distância do transporte de energia. Ou seja, transportando a energia em corrente contínua, existe menor quantidade de perdas quando comparada com o transporte em corrente alternada. Mas esse aqui não é o único motivo, né? Existe um motivo também, que a energia que a gente compra, né, do Paraguai, ela vem em corrente contínua para o Brasil, porque no Paraguai, né, a frequência lá é de 50 Hz. Então, mais um motivo para, né, fazer, né, a retificação e enviar em forma contínua, né. Quanto à função das subestações, outra classificação das subestações é quanto à sua função. Então, vamos conhecer algumas características operacionais. Então, temos aqui a subestação de manobra. A subestação de manobra auxilia o operador na manobra de partes do sistema para fins de isolação, manutenção, seccionamento de circuitos e chaveamento de linhas de transmissão. Observe a ilustração a seguir. Então, aqui é um exemplo, eventualmente, de uma subestação de manobra. Então, nessa subestação, nós encontramos, né, geralmente, equipamentos como transformadores ou outros assim, equipamentos importantes. Por quê? Porque ela vai funcionar basicamente para realizar manobras entre linhas de transmissão, entre linhas, né, de distribuição. Subestação de transformação. As subestações de transformação podem ser classificadas em elevadora, abaixadora, distribuição, regulação de tensão e conversora. Letra A. As subestações elevadoras localizam-se na saída das usinas geradoras de energia elétrica. A sua função é elevar a tensão gerada para transmissão e subtransmissão de energia,
para fins de redução de perdas e de economia no transporte de energia. Nesse processo, eleva-se, por exemplo, a tensão de 13,8 kV, que é a tensão no caso de geração, para, por exemplo, 230 kV, 345 kV, por exemplo, 440 kV, 500 kV ou até mesmo 750 kV, que são tensões, né, de transmissão, dependendo da distância do transporte de energia naturalmente. Quanto maior a distância, né, geralmente se usa tensões mais elevadas. E para distâncias muito grandes, usa-se as tensões em corrente contínua, ou seja, frequência de 0 Hz. Letra B. As subestações abaixadoras localizam-se próximas aos municípios. Basicamente, a sua função é reduzir os níveis de tensão de transmissão para níveis aceitáveis de distribuição de energia. Nesse caso, reduzem-se, por exemplo, os níveis de 230 kV, 345 kV, 440 kV, 500 kV ou 700 kV, que são os níveis de transmissão, para os níveis de distribuição, por exemplo, para 34,5 kV, 69 kV ou até mesmo 138 kV. Letra C. As subestações de distribuição têm a função de reduzir ainda mais os níveis de tensão previamente realizados pela subestação abaixadora, para utilização doméstica e comercial também. Nesse contexto, por exemplo, reduz-se de 34,5 kV ou 69 kV para 13,8 kV, que é o mais usual. Letra D. As subestações de regulação de tensão têm como objetivo evitar as quedas de tensão nos alimentadores de energia e equilibrar o sistema elétrico. Para isso, é necessário utilizar bancos de capacitores para controlar os níveis indesejados, ou seja, de tensão, tensões eventualmente muito altas ou muito baixas de algum barramento qualquer, né, ou de alguma linha de tensão ao longo da linha de transmissão. Observe a ilustração a seguir. Então, temos aqui um exemplo de um banco, um módulo aí de bancos de capacitores. Então, aqui é um exemplo, né, onde eles estão sendo utilizados em uma subestação. Então, são vários aqui módulos capacitivos, né? Não é um capacitor específico, porque o capacitor é um elemento interno a esse módulozinho, né? Esse pequeno módulo. Veja que eles estão separados por, né, cada módulo por isoladores, né? Isoladores, né, para permitir aí o seu funcionamento em segurança. Então, aqui temos exemplo de alguns capacitores, né, um para cada fase, em um poste de energia. Então, aqui podemos observar aqui como geralmente ele se apresenta. Então, pelo tipo aqui de isolamento, já temos uma ideia do nível de tensão, né, que é aplicada a esse capacitor, né, tensões elevadas, né. Claro que não é tensões super elevadas, mas aí são tensões, nesse caso aqui, porque usa só apenas um módulo, apenas logo é um nível de tensão, né, por exemplo, de 13,8 kV e não de 200, mais de 200 kV, por exemplo, porque aqui usa apenas, né, um módulo em cada fase. Então, internamente, um módulo desse, podemos observar aqui que ele é formado por diversos capacitores, né, em paralelo, alguns um conjunto, né, um grupo de capacitores em paralelo, como podemos ver aqui, e esses grupos são colocados em série, e o capacitor mesmo é um elemento desse aqui, né, constituinte. No caso aqui, case é o encapsulamento externo, né,
que é a caixinha externa aí. Então temos aí uma resistência aqui para descarregar os capacitores, no caso de acabar a energia, né? E dependendo do ponto de operação que ele teve, né? No final, por onde acabou a energia, então ele vai descarregar através desse elemento resistivo. E bushing aqui, né, é a bucha de entrada, né, ou o isolador aqui na entrada desse módulo aí capacitivo. Capacitor de série fixa, FSC. A transformação contínua do sistema de energia requer meios eficazes para lidar com os desafios crescentes quando se trata de transmissão de energia confiável. Em vez de construir novas linhas para fornecer capacidade de transmissão suficiente, muitas vezes é melhor usar sistemas de transmissão de corrente alternada flexíveis do tipo FACTS para aumentar a capacidade de transmissão. Tanto as linhas de transmissão recém-construídas quanto os sistemas existentes se beneficiam do capacitor em série fixa, FSC, que faz parte das soluções de compensação em série, ou seja, SC, que também ajudam a melhorar a qualidade e estabilidade das linhas de transmissão de energia. Então, muitas vezes aí, são propostas soluções, né, de FACTS, que usam capacitores ou algum tipo de regulador também para contribuir aí, né, para o despacho otimizado de potência em linhas de transmissão e manter os níveis adequados, né, de tensão. Aqui temos um exemplo de regulador de tensão em rede de distribuição. É claro que esse dispositivo poderia estar na subestação, entretanto, geralmente na subestação os níveis de tensão são adequados, né? Entretanto, a longas distâncias, depois da saída da rede, né, da subestação, é necessário criar uma subestação aérea, às vezes assim, com esses reguladores de tensão. Nesse caso aqui não são capacitivos, são reguladores indutivos, né, que funcionam aí semelhante a um autotransformador. Aqui temos o exemplo do uso agora de reatores com ar, com núcleo de ar, ou seja, sem um núcleo ferromagnético. E já nesse caso aqui, as funções deles não é exatamente, né, aquela de regular o nível de tensão. Os reatores com núcleo de ar, ou ACR, fornecem uma resposta linear de impedância versus corrente, que é essencial para inúmeras aplicações. O padrão tipo seco é livre de manutenção, ou seja, requer pouquíssima manutenção. Então aqui temos o QR Code para você acessar, né, o arquivo ou o site onde eu extraí esse material, que lá, claro, lá tem muito mais informações, né, do que eu extraí, né. Aqui é apenas um resumo para termos uma ideia, né, da importância desses dispositivos. Então aqui é justamente um reator com núcleo de ar. Um reator, claro, é um indutor, né, semelhante ao indutor. Então temos reatores limitadores de corrente. Esses têm a função de limitar as correntes de falta, ou seja, de curtos-circuitos, a níveis compatíveis com os equipamentos de proteção ou controle existentes, proporcionando uma solução extremamente econômica. É claro, pode existir uma falta, né, do tipo raio que eleva a tensão e, por consequência, né, também as correntes. Reatores de aterramento de nêutron, isso aqui é muito importante, são conectados entre o nêutron de um sistema elétrico de potência e a terra, limitando a corrente entre fase e terra, né, em caso, né, que ocorra alguma falta, né, no caso de um problema de aterramento do sistema elétrico de potência. Então também temos os reatores de alisamento.
reduzem as correntes harmônicas, ou seja, de altas frequências, né, frequências múltiplas da fundamental, e sobre correntes transitórias, ou seja, ripples ou ripples, conhecido em inglês, né, como ondulações, pequenas ondulações, em sistemas de corrente contínua. Temos também os reatores de filtro de harmônicos, são utilizados justamente juntamente ou com os capacitores, né, para criar um sistema de filtro, e resistores para reduzir o nível de distorções harmônicas na rede elétrica, que causa maiores perdas, altas correntes de neutro e interferência em computadores e equipamentos de telecomunicações. Se o filtro for um filtro passivo, né, claro, ele tem que ser projetado e ele geralmente filtra apenas uma faixa pequena, né, estreita de frequências, ou seja, não é um filtro adaptativo. Reatores derivância ou shunt. Shunt significa desvio, né? Então, nesse caso, são os reatores de desvio. Então, esses reatores compensam as correntes capacitivas de linhas de transmissão ou cabos, permitindo maior fluxo de energia ativa no sistema. Ainda temos os reatores de amortecimento. Estes têm a função de limitar as correntes de energização ou inrush. Quando se energiza, por exemplo, um transformador, ele às vezes tem uma corrente elevada no inrush. E descarga, né, que é o outrush dos bancos de capacitores, por exemplo, para que ele descarregue, né, lentamente, né, para não danificar as conexões dos capacitores. Reatores de descarga limitam a corrente de descarga de bancos de capacitores nos circuitos de descarga ou bypass, que passa através, né, pulando algum equipamento ou algum dispositivo elétrico bypass, em sistemas de compensação série. Temos também aqui reatores série de fornos a arco. Por exemplo, temos o forno a arco importante aí, em Marabá, da Sinobras, né, para fusão, né, de sucatas, que proporcionam a necessidade, né, de correção do fator de potência. Como são reatores muito indutivos, né, é necessário usar, né, a compensação através de capacitores, né, ou seja, limitam a corrente e a tensão. Muito instáveis de fornos a arco elétrico, né, que faz um raio, né, cria um raio elétrico sobre o material para que ele entre em fusão, né, e se torne, fique em estado líquido, né. Reatores de controle de fluxo de potência, ou seja, tem a função de controlar a corrente em 2 ou mais circuitos paralelos, otimizando o fluxo de potência em um sistema de transmissão. Temos também os reatores para partida de motores. São conectados em série com o motor para limitar a corrente de partida ou inrush durante a operação de partida, né, de motores grandes. Então aqui temos um exemplo da aplicação, né, de reatores como limitadores de corrente. Aqui está o símbolo, né, desses reatores, está na saída de alguma linha, por exemplo, de transmissão. Temos aqui outro aqui, temos outro aqui, são aplicações dos reatores, e aqui antes do transformador, por exemplo. Aqui nesse circuito temos outra aplicação dos reatores. Então, nesse caso aqui, reatores para alisamento são usados em sistemas de corrente contínua para reduzir as tensões harmônicas superpostas à tensão contínua e reduzir o nível de corrente no caso de eventual ocorrência de alguma falha. Então temos aqui um transformador, aqui um elemento para retificação dessa corrente alternada. Então aqui para frente a corrente contínua, aqui foi aplicado, usado um reator, né, para esse propósito, e aqui um motor de corrente contínua, né, que vai se beneficiar com o uso desse reator aí em série.
Aqui temos novamente a aplicação do reator. Aqui ele está aterrado. Aqui é o símbolo dele, né? E aqui uma rede trifásica, né, que chega aqui a um transformador. E aqui a saída do transformador. Então, este reator é usado para aterrar o neutro, né, de sistemas trifásicos a fim de limitar a corrente na eventual ocorrência de uma falta entre fase e a terra. Se o circuito estiver perfeitamente balanceado, o fluxo de corrente pelo reator será nulo e não haverá perdas. Quando conectado ao neutro de reatores, quando conectado ao neutro, né, os reatores aí contribuem para a aceleração da extinção da corrente de arco secundário, favorecendo o religamento monopolar, ou seja, de apenas uma fase, né, que saiu devido a algum curto-circuito. Letra E. O objetivo de uma subestação conversora é converter a corrente alternada em corrente contínua, tendo em vista a redução das perdas. As pontes conversoras, ou pontes de retificação, são formadas por tanques de tiristores arrefecidos a óleo, ou seja, há uma grande dissipação térmica, então, para não deteriorar esses tiristores, né, que são chaves semicondutoras, há que haver, né, aí uma boa capacidade, né, de refrigeração para lidar com essas perdas térmicas. Podemos classificar também as subestações quanto à tensão elétrica. As subestações elétricas também podem ser classificadas quanto ao nível de tensão elétrica, ou seja, baixa, média, alta ou extra alta tensão. Então aqui temos as subestações de tensão baixa ou de baixa tensão, são subestações com níveis de tensão de até 1 kV. As subestações de média tensão são subestações com níveis de tensão entre 1 kV e 34,5 kV, ou seja, de 6.600 kV a 13.800 volts, e também de 23 kV e 34,5 kV. Altas tensões, agora subestações de altas tensões. Então temos subestações com níveis de tensão entre 34,5 kV e 230 kV, ou seja, inclui as tensões de 69 kV, de 138 kV e 230 kV, né, tipicamente aí, existentes. Subestações de extra alta tensão são subestações com níveis de tensão maiores do que 230 kV, ou seja, inclui as subestações de 345 kV, são tensões geralmente padronizadas, né? 440 kV, 500 kV e 750 kV. Quanto à relação entre as tensões elétricas de entrada e de saída, mais uma classificação. Esses tipos de subestações foram estudadas na seção quanto à função. Dessa forma, no instante em que falamos de subestações quanto à relação entre as tensões elétricas de entrada e de saída, abordamos, na verdade, as subestações de manobra, elevadora ou abaixadora de tensão. Vimos nesta lição as subestações de transformação. Com base nesse estudo, assinale a alternativa que não corresponde a uma subestação de transformação. Letra A, subestação de distribuição. Letra B, subestação de regulação de tensão. Letra C, subestação conversora. Letra D, subestação blindada. Comentário. Se você assinalou a alternativa D,
Parabéns! As subestações de transformação podem ser classificadas em elevadora, abaixadora, distribuição, regulação de tensão e conversora, ou seja, esta é a resposta correta, né? Que não corresponde à subestação de transformação, a subestação blindada, porque a subestação blindada pode ser não de transformação, pode ser que ela não tenha transformador, né? Nessa subestação, apenas elementos de chaveamento, por exemplo, que não corresponde necessariamente a uma subestação de transformação. Vamos então agora falar nessa seção de equipamentos de uma subestação elétrica. Você sabia que existem inúmeros equipamentos em uma subestação elétrica para que ela atenda às exigências operacionais? Claro, né, pelo que já vimos, né? Nessa seção iremos conhecer alguns desses equipamentos. Considerações sobre alguns equipamentos de subestações. Então, primeiro elemento importante, né, de uma subestação são os barramentos. A função do barramento é interligar os circuitos e os equipamentos existentes na subestação. A sua composição física deve atender às especificações técnicas do circuito e suportar, né, os esforços de tração impostos pela estrutura da subestação, além de capacidade de corrente elétrica também, né? Disjuntores são considerados os principais equipamentos de proteção de uma subestação. Eles têm a capacidade de conduzir, interromper e estabelecer correntes de carga, controlando as condições operacionais do sistema elétrico. Vale ressaltar que os disjuntores devem ser instalados com os seus respectivos relés, já que são responsáveis pela detecção das correntes elétricas do circuito. Os principais tipos de disjuntores são disjuntores a óleo, disjuntores a vácuo, disjuntores a ar comprimido e disjuntores a gás do tipo SF6, como vimos, né? A ilustração aqui mostra, né, um disjuntor a óleo. Aqui é um grande disjuntor, né? Podemos ver aqui, e tem até um operador aqui fazendo a sua manutenção. É o caso aqui de um disjuntor de média e alta tensão. Aqui em maior detalhe, aí temos aqui um grande equipamento, né? E aqui o operador, esse aí no caso é um disjuntor. Religador é um dispositivo sensor que restabelece a distribuição de energia em caso de falta momentânea, ou seja, ele consegue se religar, né? Ele tenta fazer uma religação depois de um tempo, às vezes mais de uma vez, 2, 3 vezes, até que, né, ele não tenta novamente. Por quê? Porque ele dessa forma entende que o problema é grave, tem que uma equipe, né, fazer a manutenção para eliminar o curto-circuito, por exemplo. Suas principais funções são detectar e interromper condições de sobrecorrente, bem como restaurar as condições operacionais da linha. Observe aqui um exemplo de um, né, religador. No caso, pode ser um religador automático. Chave fusível é um dispositivo eletromecânico utilizado para a proteção de transformadores, bancos de capacitores e disjuntores. As principais características de operação são tensão nominal, nível básico de isolamento para impulso, NBI, frequência da rede, corrente nominal e capacidade de interrupção, ou seja, depende da corrente de curto, né, de curto-circuito. Qual a capacidade aí, qual o nível de corrente que ele consegue interromper a passagem dessa corrente, né, sem deixar um arco elétrico aqui através dele, né.
Observe a figura ao lado, em que há uma chave fusível, né, instalada em uma subestação, no caso aqui abrigada, que não temos meio de saber se era uma estação abrigada ou não, né? Mas está aqui a chave fusível. Então essa chave fusível aí, né, é do tipo MZR, e ela é do tipo religadora, porque tem um mecanismo aqui de religação, né, que muitos não têm, desenvolvida para operar em rede de distribuição nas tensões de 15, 27 e até 38 kV. Chave seccionadora. Serve para realizar manobras de seccionamento e isolação entre circuitos. Basicamente, a seccionadora é uma extensão do circuito de potência que, quando acionada, abre e fecha os contatos fixo e móvel. A seguir, podemos ver aqui uma chave seccionadora. Temos uma chave seccionadora aqui que pode ser, né, acionada sem carga, né, e outras vezes temos chaves seccionadoras, né, que podem ser acionadas com carga, né? Por quê? Porque ela foi, né, projetada para extinguir o arco elétrico de forma adequada, né? Mesmo sem aí a existência de óleo, né? Mesmo não estando imersa em óleo. Então, usando apenas o ar como meio isolante, ela também consegue, né, extinguir o arco elétrico mais facilmente quando ela é operada em carga, quando ela é projetada para fazer seccionamento em carga. Múfulas são utilizadas para manter as condições de isolamento elétrico nas conexões entre cabos, condutores e barramentos. Então, quando um cabo chega a um equipamento, né, então naquela parte ali que ele corre o risco de entrar em contato com algum equipamento, né, se usa a múfula, né, aí de alta capacidade de isolação elétrica, né? Então essa aqui é do tipo de uso interno, essa aqui da esquerda, e essa da direita é para uso externo, né? Ou seja, ela tem esse sistema aqui para fazer uma interrupção, né, do fluxo de água, por exemplo, que cai, ou de poeira, ou um material aí que caia, né, nessas partes aqui e reduz o nível de isolação ou de isolamento. Este item é essencial nas instalações de uma subestação devido à complexidade da isolação em um sistema elétrico de potência. Basicamente existem dois tipos de múfulas, as de porcelana e as poliméricas. Nesse caso aqui, essas aqui são, né, de polímero, né, poliméricas. Vamos falar de outro dispositivo importante, que são os transformadores de potencial. É muito utilizado em subestações. Os transformadores de potencial reduzem a tensão do sistema para níveis de tensão compatíveis de medida do circuito, ou seja, não é possível às vezes fazer a medição, por exemplo, de tensão em 500 kV ou 34,5 kV ou 69 kV. Então se usa, né, um dispositivo desse tipo aqui, por exemplo, para reduzir a tensão a um nível que se possa medir com um equipamento, né, convencional que funciona em baixa tensão. É claro que depende aqui do isolamento para aplicar, né, a certos níveis de tensão. Então esse aqui, como tem pequenos, né, isoladores aqui pequenos, então é claro que não é para tensões muito elevadas, apenas aí provavelmente para 13,8 kV. Ou seja, fornecem tensões proporcionais aos circuitos de alta tensão que estão sendo, né, medidas, né, em baixa tensão. A ilustração a seguir mostra um típico, né, transformador de potencial. Temos também os transformadores de corrente. Aqui é um exemplo de transformador de corrente para alta tensão, que também tem a mesma função, né, para instrumentação, né, e medição dos níveis de corrente, né, de linhas de transmissão em alta tensão. Por isso tem aqui, né, os isoladores
grandes. São utilizados em aplicações de alta tensão, fornecendo correntes suficientemente reduzidas, né? Entretanto, proporcional à corrente que passa na linha de transmissão, por exemplo, ou num barramento, para possibilitar o seu uso em equipamentos de medição, né? Controle e proteção. Então, aqui temos um exemplo do uso dos dois equipamentos, dos dois dispositivos. Aqui o isolador é bem maior, né, o sistema de isolação. Então, aqui temos um TP para medir a tensão, utilizado para medir a tensão, com um grande isolador aí conectado ao condutor aqui, né, ao condutor aqui, que parte desse barramento aqui. Então, temos aqui também o TC, esse TC aqui para medição de corrente. Então, esse TC aqui é usado para medir a corrente aí, e as informações, claro, vai para um sistema aqui através de um cabo embaixo, né, onde o nível de tensão, né, é bem mais baixo, né, e não poderão ser afetados. É claro que se fosse por Wi-Fi, talvez seria mais seguro, né, mas precisaria de um sistema aí de energia, né, para não ter contato elétrico direto, né, com os equipamentos de instrumentação. De qualquer forma, essas informações podem ser levadas por um sistema, né, de internet, aí protocolo de internet. Então pode chegar aqui a um equipamento que é um relé, para atuar o relé, e o relé manda, né, pode fazer o controle do disjuntor, baseando, né, nas informações das correntes e tensões medidas. E todo esse sistema pode ser automatizado através de um computador, né, à distância, né, aqui por um sistema SCADA, né, que tem uma interface aí de um supervisório. Então, temos aqui os disjuntores e temos dentro do disjuntor, né, o sistema de câmaras de extinção de arco elétrico. Então, a extinção da corrente ocorre, né, internamente ao disjuntor. Então, aqui é um sistema interessante que pode ser utilizado em uma subestação. Vamos falar aqui de relés de proteção. Em sistemas elétricos de potência, o relé de proteção executa a ação ou ações de controle sobre os disjuntores. Tendo em vista que o sistema de proteção não é composto apenas do próprio relé, mas de um conjunto de subsistemas integrados para melhorar a atuação sobre o sistema elétrico de potência. Então, aqui temos o relé, mas, como vimos, ele necessita de informações, né, advindas lá dos transformadores de potencial e dos transformadores de corrente, para que ele possa, né, fazer o julgamento, né, para atuar em um disjuntor ou não. E tem diversos tipos de relés também. Tem relés de distância, que consegue determinar a distância que ocorreu o curto-circuito em uma linha de transmissão. Tem esse aqui, que é um relé para proteção de transformadores, por exemplo. Isoladores são fundamentais em uma subestação. Eles, além de fornecerem isolamento às diversas partes do sistema elétrico de potência, auxiliam na suspensão de cabos e de barramentos. Então, ele pode servir como suporte ou como elemento de suspensão, né, para manter os cabos suspensos. Os isoladores podem ser de porcelana, de vidro ou de polímeros. Então, aqui tem um exemplo dos isoladores mais antigos aí, do tipo vidro, né? Então, é muito importante quando as empresas adotam alguma tecnologia para fazer uma reflexão, né, sobre o domínio também tecnológico nacional, por exemplo, dentro do Brasil, ou se vamos ter que importar esses equipamentos, às vezes caros, né, e com manutenção cara. Então, às vezes, os convencionais antigos, né, têm a fabricação nacional, são mais fáceis, né, de substituir, ou, no caso, embora seja mais difícil de substituir, como esses aqui, são mais pesados, são maiores, mas pelo menos são mais baratos. Então, e daí tem que levar em conta também o risco, né,
do pessoal de manutenção, né, ao tentar fazer a troca, né, e acabar se acidentando. Então, as indenizações podem ficar mais caro do que usar, por exemplo, um de polímero, né, polímero que talvez dure mais e seja até mais leve, né, bem mais leve, para a estrutura das linhas de transmissão, por exemplo. Aqui temos alguns exemplos de isoladores de porcelana. Então aqui temos um para tensões relativamente baixas de porcelana. Esse aqui marrom, esse aqui uma cor mais escura, preta. Então são exemplos aqui, né, de isoladores convencionais de porcelana que, né, foi muito utilizado aí e ainda é utilizado. Aqui temos exemplos de isoladores de polímeros, né, ou poliméricos. Eles são geralmente mais finos, são provavelmente mais leves e tem uma grande capacidade aí também de isolamento, né, de isolação dos potenciais elétricos aí para evitar, né, a ruptura elétrica do dielétrico. No caso seria o ar, se eles não forem, né, imersos em óleo, claro. Para-raios são essenciais em uma subestação elétrica. Em geral, estão localizados nas entradas e nas saídas de linhas e nas extremidades dos barramentos para proteção contra sobretensões e contracorrentes provenientes, por exemplo, de chaveamentos e descargas atmosféricas. Também são localizados na entrada de transformadores e de outros dispositivos de um sistema elétrico de potência. Então aqui tem um exemplo, né, de um para-raio polimérico. Acima dele aqui, note, desse para-raio, aqui tem o ponto de conexão, por exemplo, de cabos, que pode ser conectados aqui. Entretanto, podem apresentar aqui também, né, esse dispositivo aqui, essa pequena gaiola, que geralmente é para reduzir aí o efeito corona, né? Então aqui é um exemplo são exemplos, né, esse aqui da direita é um exemplo de um para-raio do tipo Zinc Oxide Surge Arrestor, ou seja, um para-raio do tipo óxido de zinco. Então esses óxidos aí se comportam de forma muito interessante, que quando o nível de tensão passa de um certo limite, né, ele passa a ter uma resistência baixa e assim flui, né, a corrente do raio, né, da sobretensão, flui através dele e não chega ao transformador ou a tudo que estiver à frente, né. E por fim temos aqui o resistor de aterramento. São utilizados em subestações para limitar a corrente de falta de fase a um valor que não danifique os equipamentos, permitindo ainda proteger a integridade física das pessoas. Ele atua em conjunto com outros equipamentos de proteção, como por exemplo relés e disjuntores. Então aqui temos, né, um dispositivo, dentro dele tem vários resistores aí para realizar, né, a sua função, no caso aí realizar o aterramento do nêutron, né, através dessa resistência. Então limitar, né, a aumentar aí a resistência de nêutron. Então é Neutral Grounding Resistor, ou seja, resistors, que é o NGR. Assinale a alternativa que apresenta 5 equipamentos existentes em uma subestação de energia elétrica. Letra A, transformador de força, relé de proteção, transformador de corrente, disjuntor e para-raios. Letra B, interruptor de força, relé de proteção, transformador de corrente, disjuntor e para-raio. Letra C, transformador de força, relé de proteção, transformador de corrente,
disjuntor e estabilizador. Letra D, transformador de força, relé de proteção, transformador de poste, disjuntor e para-raios. Vamos ao comentário. Se você pensou na alternativa A, acertou. Muito bem. Os equipamentos transformador de força, relé de proteção, transformador de corrente, disjuntor e para-raios fazem parte de uma subestação de energia elétrica. Vamos aqui falar sobre algumas questões, né? Eu vou apenas enunciar as questões, mas não vou dar a resposta, é para vocês refletirem aí. Então, questão 1. Assinale a alternativa que apresenta as etapas de um sistema elétrico de potência. Sistema elétrico de potência, aí, o CEP. Letra A. Geração, transmissão, distribuição e utilização de subestação elétrica. Letra B. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Letra C. Geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica. Letra D. Geração, transmissão e utilização de energia elétrica. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta uma das principais funções da etapa de geração de energia elétrica. Converter energia elétrica. Letra B. Gerar fluxo de energia. Letra C. Gerar energia por meio de uma turbina, ou seja, usina. Letra D. Controlar o fluxo de energia elétrica. Lembrando que a geração nem sempre, né, é feita por uma turbina, né? Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta a principal função da etapa de distribuição de energia elétrica. Letra A. Gerar energia para alimentar os transformadores de distribuição de energia. Letra B. Distribuição de energia é realizada nos centros consumidores para a sua real utilização. Letra C. A distribuição nos centros consumidores é realizada por meio de linhas de transmissão. Letra D. A distribuição nos centros consumidores é realizada por meio de transformadores de potência. Questão 4. Assinale a alternativa que apresenta a definição correta de uma subestação de energia elétrica. Letra A. Subestação é um conjunto de equipamentos para controlar o fluxo de energia em um sistema elétrico de potência. Letra B. Subestação é um conjunto de equipamentos interligados para alterar os níveis de tensão e corrente elétrica em um sistema elétrico de potência. Letra C. Subestação serve para alterar os níveis de tensão e de corrente elétrica em um sistema elétrico de potência. Letra D. Subestação é um conjunto de equipamentos interligados com o objetivo de controlar o fluxo de energia, alterar os níveis de tensão e corrente elétrica, bem como fornecer proteção e comando ao sistema elétrico de potência. Questão 5. As principais funções de uma subestação são: letra A. Transformação, regulação e chaveamento. Letra B. Transformação, geração e distribuição. Letra C. Transformação, chaveamento e distribuição. Letra D. Transformação e chaveamento. Questão 6. Em uma subestação, a função transformação serve para: letra A.
chavear as tensões elétricas da linha de transmissão de energia. Letra B. Alterar os níveis de tensão para adequação ao sistema elétrico, de transmissão, distribuição e utilização. Letra C. Modificar os níveis dos sistemas de transmissão, distribuição e utilização. Falou de níveis, mas níveis de quê? Letra D. Converter os níveis de tensão para adequação aos sistemas de utilização. Questão 7. As subestações podem ser classificadas de acordo com: letra A, o seu tipo, a sua função, formas de conexão, níveis de tensão e formas de comando e operação. Letra B, o seu tipo, a sua função, formas de instalação e formas de comando e operação. Letra C, o seu tipo, a sua função, níveis de tensão e formas de comando e operação. Letra D, o seu tipo, a sua função, formas de instalação, níveis de tensão e formas de comando e operação. Questão 8. As subestações, quanto ao tipo, podem ser classificadas em duas categorias. Letra A, industrial e rural. Letra B, industrial e concessionária. Letra C, industrial e urbana. Letra D, concessionária e rural. Questão 9. As subestações, quanto à instalação, são classificadas como: letra A, desabrigada, abrigada e móvel. Letra B, desabrigada, tipo pátio imóvel. C, desabrigada, abrigada, blindada e móvel. Letra D, desabrigada, tipo pátio, blindada e móvel. Questão 10. Subestações desabrigadas são construídas em: letra A, locais livres, devido à influência das intempéries. Letra B, locais amplos e ao ar livre, onde os equipamentos são protegidos devido à influência das intempéries. Letra C, locais amplos, onde os equipamentos são protegidos devido à influência das intempéries. Letra D, locais amplos e ao ar livre, onde os equipamentos sofrem com a influência das intempéries. Então, essa é a pergunta sobre subestações desabrigadas. É isso aí. Então, aqui chega ao fim essa aula, a aula 3A.